Hebreus capítulo 3. Lê comigo a partir do verso 7. Acompanha comigo aí, verso 7. Assim proclama o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra esta geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiado por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Misericórdia, né? Misericórdia. Mais de 2 milhões de pessoas mortas no deserto por causa da incredulidade. Eles saíram livres do Egito, naquela terra onde eles eram escravos, eles saíram livres. Porém, eles não entraram na terra de Canaã, por não terem acreditado, por não terem crido de todo o coração nas promessas de Deus. A incredulidade é um pecado que abre porta, que abre espaço para vários outros pecados. Vamos lembrar da trajetória desse povo lá no deserto? Vamos começar lá no Egito ainda. Quando Deus enviou as 10 pragas. Na terra de Gósen não tinha praga. Acontecia tudo de ruim no Egito. Na terra de Gósen, no local onde estavam os filhos de Deus, não tinha praga. Foram as mesmas pessoas que viram o anjo da morte passando na frente dos seus lares, na frente das suas casas, porém não entrando, porque o sangue do cordeiro estava no umbral da porta. Foram os homens que foram libertos pela mão poderosa de Deus do Egito, que viram o mar se abrir e eles atravessarem a seco, mas que também viraram para trás e contemplaram com os seus próprios olhos todo o exército egípcio ser morto e soterrado naquele mar. Foram homens e mulheres que viram com os próprios olhos pão cair do céu, cordizes, aves no final do dia para comer, que viram as águas amargas se tornarem doces, que viu de uma rocha brotar água para beber. Homens e mulheres que por 40 anos andaram no deserto, sem a roupa envelhecer, sem rasgar, sem o tecido ruir, sem as sandálias dos pés estragarem. Eles testemunharam, eles viram, não foi algo que lhes foi contado por alguém. Eles viram com os próprios olhos o poder de Deus, o cuidado de Deus.
Mas eles talvez se acostumaram com aquilo que eles estavam vendo. Eles reclamavam. Sentia saudade das carnes, dos pães, dos melões do Egito. Porque eles não tinham chegado na terra prometida. E aí eles tiraram os olhos da promessa. Oh, gente, porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir. Tudo que Ele prometeu na sua vida vai se cumprir. Se não cumpriu hoje, vai cumprir amanhã. Se não cumpriu amanhã, vai cumprir depois de amanhã. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Nós não podemos crer com reservas, como Tiago nos ensina. Aquele que crê com reservas, aquele que crê duvidando, é como a onda do mar. A Bíblia diz que um dia está em cima, outro dia está embaixo. Tiago ainda continua, não pense tal pessoa que vai receber de Deus alguma coisa. Eles começaram a duvidar. É tão ruim ficar peregrinando no deserto. É tão ruim não pertencer a algo, viver em acampamento. Eles tiraram os olhos da promessa de Deus e começaram a se atentar para as circunstâncias que os cercaram. E a incredulidade encontrou guarita no coração deles. Uma coisa que nós precisamos entender, a salvação, ela é gratuita, ela é presente de Deus para nós. Mas quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós já somos salvos, o que acontece dentro de nós? Jesus conquistou a vida eterna, Jesus conquistou a nossa salvação lá na cruz. A salvação está à disposição de qualquer pessoa. Como que eu me aproprio dessa salvação? Eu tenho certeza que vocês sabem. Como que eu me aproprio da salvação? Quem é que vai ser salvo? Aquele que fala alto, crê. Eu preciso ter fé em Cristo Jesus. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Eu preciso crer que Jesus é o meu Salvador e Ele é o meu Senhor. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu não posso duvidar. E aqui ele começa e ele repete aqui: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como que hoje nós ouvimos a voz de Deus? Como que nós ouvimos a voz do Espírito Santo? Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos abrir a palavra e ler, e meditar, e refletir, e conversar sobre a palavra. Senta com a sua família na hora do almoço, no jantar, e conversa sobre a Bíblia. Conversa sobre o que você leu. Pensa naquilo, medita naquilo. É o Espírito Santo falando conosco. Não endureçais o vosso coração. Não mantenha os seus olhos na circunstância. Não mantenha os seus olhos na dificuldade que você está vivendo. Porque isso vai gerar incredulidade no seu coração. Isso vai trazer dúvida no seu coração. Não olhe para a circunstância. Não olhe para aquilo que te falta. Não olhe para a sua dor. Foca em Jesus, foca os seus olhos na promessa de Deus, amém? No verso 4, tem eu vou lendo alguns versículos com vocês. No capítulo 4, no verso 11, o autor de Hebreus fala, olha, diante disso, e aí tudo isso que ele vai colocando aqui, destrinchando o trajeto, a trajetória do povo no deserto. Ele fala, diante disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Eu preciso ter esforço, eu preciso me esforçar para continuar crendo. Por isso que eu não posso olhar para a circunstância, porque se eu olho para a circunstância,
Poliana abriu o culto aqui, lendo aquele exemplo, a história de Pedro, quando ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. E eu acho tão interessante, eu ouvi uma vez, eu não lembro, um pregador falando isso, quando ele falou, eu já até olhei e falei, eita, o que ele vai falar? E depois ele concluiu e eu concordei 100%, ele falou, Pedro não andou sobre as águas. Aí eu assustei, porque a gente lê que ele andou sobre as águas, né? Ele falou, Pedro andou sobre a palavra de Jesus, porque Jesus virou para ele e falou, vem. E naquele momento ele começa a andar sobre as águas. Ele não saiu do barco no meio da tempestade e afundou para depois ser submergido, ser erguido. Ele saiu do barco no meio da tempestade, porque em momento algum a Bíblia diz que a tempestade parou. Então estava vindo aquele vento, todo mundo, às vezes os outros no barco, segurando forte ali na madeira, no barco. Pedro, no meio da tempestade, no meio da crise toda, ele sai e ele começa a andar sobre a ordem de Jesus. Ele começa a andar sobre as águas e ele não afunda. De repente a gente lê que ele repara na força do vento. E ele começa a afundar. Eu preciso me esforçar para que durante a minha caminhada no deserto, para que durante a minha aflição e a minha luta, eu continue crendo sem reservas, eu continue tendo certeza de que Deus é fiel e que todas as promessas dele vão se cumprir na minha vida. Eu não posso olhar para o vento, eu não posso olhar para a tempestade, eu não posso olhar para a escassez. Eu preciso manter os olhos em Jesus. Vocês estão entendendo? Amém? E Jesus nos ensina, vira sua página aí para o capítulo 5, olha o que o autor de Hebreus diz aqui, e aqui ele começa a falar sobre Jesus, capítulo 5, verso 7, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Obediência é aprendida nos momentos de aflição. Você pode falar isso bem alto comigo? Repete, fala, obediência é aprendida nos momentos de aflição. Ninguém já nasce sabendo obedecer. Você ensina para os seus filhos, à medida que eles vão crescendo, de acordo com a maturidade deles, você ensina a obediência, não é? Obediência é aprendida. E os momentos de aflição nos ensina a obedecer. Deixa aberto aí, mas vai comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 26. Jesus está no Getsêmani. Já tinha tido a ceia com seus discípulos. Momentos antes dele ser preso. Ele chama seus amigos, pede para os amigos orarem por ele, seus discípulos, afasta e vai orar. E por 3 vezes, se você estiver anotando, versículo 39, versículo 42 e versículo 44. Olha o verso 39. Seguindo um pouco mais adiante, Jesus prostra-se com o rosto em terra e orou. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Por 3 vezes, Jesus insiste nessa oração com Deus. Por 3 vezes, Jesus insiste nessa conversa com o Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Qual é o cálice? É a morte na cruz. É toda a vergonha, a humilhação e a dor que ele passou. Por 3 vezes Jesus tem esse diálogo com o Pai. E ele continua, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres.
nós não lemos na palavra do Senhor, em nenhum momento, alguma resposta do Pai para Jesus. Deus fica em silêncio. E aí Jesus entende, compreende talvez, deduz que a resposta para essa oração, para esse pedido, para essa conversa já tinha sido dado e ele a conhecia muito bem. No capítulo 16, volta aí um pouquinho. No capítulo 16, no verso 21, Jesus, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já sabia a resposta para aquilo que ele estava clamando. Eu acredito que talvez esse momento aqui no Getsêmani seja onde a gente mais percebe e vê a natureza mesmo ali de Jesus, a humanidade de Jesus, porque Jesus 100% Deus, é Deus que se fez homem, mas ele se fez homem. Em Lucas diz que ele sua sangue. Alguém aqui já suou sangue? Eu nunca. Mas a gente consegue imaginar o desespero, a angústia, a dor que Jesus estava passando por tudo aquilo ali. Mas ele vira para o Pai, ele vira para Deus e fala: mas não seja como eu quero, seja como tu queres, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, eu vou continuar crendo, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus nos dá o exemplo. E aí, palavras do próprio Jesus que eu quero deixar para você, no capítulo 26, no verso 41, Jesus vira e fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar. Nós, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos vigiar e orar para não cairmos na tentação como o povo de Israel caiu no deserto, para que a gente não venha a dar espaço para a incredulidade no nosso coração, para que a gente não venha a ser atraído pelas opções que o mundo nos oferece. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, meu irmão, não olhe para a circunstância, olhe para Jesus. E em Hebreus, volta para Hebreus, ele nos fala isso, ele nos ensina isso. Hebreus, no capítulo 12, verso 2, o autor fala assim: olha, olhando fixamente, não é? Olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olha fixo para Jesus. Se você olha fixo em uma direção, você até pode, eu estou olhando fixo aqui, você até pode ver alguma coisa acontecendo aqui, porque a gente tem a visão periférica, mas quando eu olho fixo para um lugar, a minha atenção está concentrada ali. Aquilo que acontece aqui, eu posso até perceber que algo está acontecendo aqui, mas a minha atenção está focada. Não desvie, isso é algo que você faz. É você que escolhe em qual direção você olha. É você que decide em que você vai colocar a sua força, a sua atenção, a sua dedicação. Essa escolha é sua, não é de Deus. Deus não vai pegar a sua cabeça e fixar aqui e colocar alguma coisa para fixar os seus olhos aqui. Essa escolha é sua. Por isso que a Bíblia diz, que o autor de Hebreus diz que nós precisamos nos esforçar. Não olhe, deleta a sua visão periférica. Olha para Jesus. Olha para Jesus. E aí, eu não sei se você faz essa pergunta, mas eu falo: Deus, uma coisa que eu pedi isso para Deus, falei: Deus, eu nunca quero me acostumar com aquilo que o Senhor faz. A gente tem recebido, né, meu bem, vários relatos de curas que Deus tem realizado.
E a oração que eu faço, eu falo: Deus, eu nunca quero me acostumar. Porque a gente acostuma. O povo no deserto acostumou. Eu fico imaginando, eu não sei se você imagina isso, eu imagino a festa que eles fizeram, quando no outro dia eles saíram lá das suas tendas e viram o maná no chão. E aí comeram do maná. E aí no final do dia, eles viram lá a ave cordizes lá esperando para eles comerem. Eu imagino a festa, a celebração, o júbilo. Que Deus é esse que manda comida cair do céu? Mas talvez depois de 1 ano, 2 anos, eles se acostumaram. Já não tinha aquela, será que vai estar lá? Já acostumou. E aí se esqueceu. É isso que ele fala aqui no capítulo 3, que a gente leu no verso 10. O coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Meu irmão e minha irmã, reconheça o que Deus faz na sua vida. Reconheça o que Deus faz na sua vida. Não se acostume com a provisão de Deus. Não se acostume com a manifestação do poder e da glória de Deus. Que os nossos olhos possam sempre ficar maravilhados em ver o agir de Deus, amém? E aí no verso 13, ele dá o que seria uma ferramenta. Como que a gente faz para a gente não cair no erro que todo aquele povo caiu? De começar a duvidar, a crer com reservas, de permitir que a incredulidade encontre espaço em nós, a ponto de nos levar a rebelar contra Deus. Ele fala aqui no verso 13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias. Exortai-vos todos os dias. No capítulo 10, eu gosto muito desse versículo, capítulo 10, no versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Igreja. Ah, igreja não salva mesmo não. Farmácia cura? Não. Mas quando você está com uma dor de cabeça, você precisa comprar um analgésico, onde você vai? Farmácia. Lá você encontra o remédio. Quando você está com fome e você quer comer algo fora de casa, onde você vai? Para um restaurante. O restaurante mata a sua fome? Estar lá mata a sua fome? Mas lá você encontra a comida que você quer comer? Vocês entenderam? Nós precisamos congregar. Sozinho nós não somos igreja. E Deus escolheu a igreja dele, a noiva dele, para manifestar o seu poder. Jesus não falou que as portas do inferno não irão prevalecer contra o filho dele que foi salvo. Contra aquela criatura que creu em Jesus, aceitou Jesus. Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus. Não deixe de congregar, não deixe de participar da igreja. Não é apenas, vou falar rasgado, não é apenas frequentar o culto, sentar, assistir e ir embora. Não, é participar da igreja. Nossa, e a nossa igreja aqui, ela é tão grande, mas tem vários grupos pequenos, tem vários líderes que se reúnem para estudar a Bíblia, para orar, para ter comunhão, porque também isso é muito importante e faz parte da vida da igreja, porque aqui no verso 13 do capítulo 3, ele fala, exortai-vos mutuamente. Eu estou na igreja para trazer uma exortação para você, mas eu também estou na igreja para ser exortada por você em amor. É
assim que a gente cresce, é assim que a gente permanece firme na nossa fé em Cristo Jesus, porque um dia você não está bem, porque um dia a luta ficou muito difícil para você, e você vem na igreja e você encontra alguém que fala: não desiste não, a gente vai continuar crendo, Deus pode todas as coisas. Não deixe de congregar, não diminua, não despreze o papel da igreja. É muito perigoso quando a gente despreza aquilo que Deus valoriza. Esaú fez isso. Deus escolheu a sua igreja, feita por homens, com todos os defeitos e limitações, porque quem faz não é homem, quem faz não é gente, quem faz é Deus. Ele escolheu mover, agir o sobrenatural através da sua igreja na terra. Não deixe de congregar, amém?